Bom, galera, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares da organização para a AFA e para a EAR. Se você não me conhece ainda, eu sou a Alexia, do Chega de Vestibular. Já passei 2 vezes na AFA, 2 vezes na EAR. E principalmente eu já errei demais, tá? Então eu tô aqui para ajudar vocês a não errar as coisas que eu já errei. Assim a gente economiza tempo, chega mais rápido na conquista da sua farda. Por que eu tô dando essa aula sobre os pilares da organização? Porque o que acontece? Cara, vocês passam o exame e ficam completamente perdidos, né? Ah, porque eu começo agora, começo depois, como é que eu faço para organizar o horário? Tem tudo isso, só que vocês não, às vezes não dá para enxergar fácil quais são os pilares ali, qual que é a base que tem que ser feita para que vocês consigam de fato se organizar. Bom, alguns avisos de começo aí da nossa aula. Primeira coisa, eu tô lá no @Chega de Vestibular, no Instagram. Se vocês quiserem falar comigo por lá, fiquem à vontade, respondam a galera no direct, tá? Então, pode me mandar mensagem. Canal no YouTube também, talvez vocês já me conheçam por lá. Meu canal no YouTube é o Chega de Vestibular. Lá eu gravo vídeo toda semana, quadros super interessantes, a gente conversa sobre estratégias para vocês serem aprovados, então vale super a pena, deem uma olhada por lá, com certeza alguma coisa vai ajudar vocês. A outra coisa que eu quero falar é que se o vídeo tiver muito devagar para você especificamente, cara, avança, tá? Clica aí no quadradinho do YouTube, coloca 1.5, a gente não tá aqui para perder tempo, beleza? Mas algumas pessoas conseguem acompanhar no velocidade 2, algumas pessoas precisam da velocidade 1.0. Então, fiquem atentos com isso e bora lá. Bom, quando a gente fala de 3 pilares da organização, a gente precisa entender que são 3 pilares básicos, tá? Além disso, depois vão entrar outras coisas, mas o suporte, quem vai fazer a base, quem vai fazer ali o alicerce são esses 3 pilares, beleza? Quais são os 3 pilares? O primeiro deles é o autoconhecimento. Alexia, por que autoconhecimento? Cara, se você for pensar sobre o quanto você é uma pessoa única no mundo, você já consegue ter uma noção de que não dá pra gente falar sobre aprendizado, não dá pra gente falar sobre passar em concurso sem falar de individualidade, beleza? Olha só, eu dou aula, né, de física, já dei bastante aula. E o que a gente percebe como professor, a gente conversa inclusive sobre isso, e vocês não ficam sabendo às vezes, que quando você está ali dando aula para 3, 4 alunos, é uma coisa, a gente consegue ter noção das dificuldades que o aluno tem, das dificuldades que o aluno tem em casa às vezes, né, da dificuldade que o aluno tem de leitura, de matemática, de física, de acordar cedo, né, a gente tem vários ali detalhes mesmo da vida do aluno. Só que quando a gente entra numa sala cheia, numa sala que tem 40 alunos, por exemplo, num trabalho de 6 meses é muito difícil olhar individualmente. Imagina quando você entra num cursinho, numa aula que tem 100 alunos. Imagina quando você está dando aula para uma câmera, quando você está dando aula para uma plataforma que vai receber ali 1000 alunos. A gente que é professor, a gente sabe que quando a gente dá aula para todo mundo, na prática a gente não dá aula para ninguém. Não no sentido de que vocês não aprendem, não no sentido de que a gente não se esforça, mas no sentido de que muita gente faz com que perca um pouco a individualidade, né? Que a gente dê uma aula muito genérica, tentando atingir todo mundo, só que a gente atinge pouco. Quando a gente atinge uma pessoa muito bem, é que a gente atinge mais atacando os pontos individuais, tá? Agora imagina, se a gente que é professor sabe disso, cara, como é que você pode achar que entrando numa sala de cursinho que tem 100 alunos, de fato você vai estar acertando na sua individualidade? Alex, você está falando que o cursinho não funciona? Não é isso que eu tô falando, calma aí. Eu tô dizendo que pode ser que o cursinho não funcione para você, beleza? Isso eu tô falando baseado, por exemplo, na teoria das múltiplas inteligências do Gardner, né? Um cara que estudou muito, né, essas múltiplas inteligências e colocou essa teoria como uma das formas de confrontar o ensino como ele era, na verdade como é ainda, né, infelizmente. Que é o quê? Cara, não é todo mundo que aprende olhando pra uma lousa, não é todo mundo que aprende ouvindo o professor falar.
Isso é um problema. Nosso sistema de ensino hoje é exatamente como a sua avó fez a aula. A única diferença aí é que ela tomava porrada na mão lá, aquelas reguadas e tudo mais. Mas, de fato, talvez o quadro que era o tal do quadro negro, né, que era lousa e giz, hoje em dia algumas escolas usam quadro branco e é essa a diferença. E você precisa entender, e é aí que entra a individualidade, o autoconhecimento, que é o quê? Você precisa entender que você é um ser único e que você é um ser único e que você precisa aprender a aproveitar a internet a seu favor. Hoje em dia, a gente tem a vantagem de ter a internet, de ter os materiais, de ter videoaulas. Você não precisa mais estar preso dentro de uma sala de aula e receber o conhecimento só da forma que o professor sabe ensinar. Você pode escolher um professor que é bom o suficiente para você, que se encaixa no seu modelo de aprendizado. Você pode escolher estudar por livro, você pode escolher estudar por podcast. Então a gente tem todas essas variações aí da internet, você tem que usar, cara. Não tem motivo para você ficar naquele processo, sabe? Você contrata um cursinho, aí você fica refém do professor, sendo que você não se deu bem com ele, talvez você não aprenda do jeito que ele ensina e tudo mais. E além disso, você tem que levar em consideração também o seu acúmulo cultural. O que é o acúmulo cultural? Cara, quando eu era pequena, olha só, desde que eu nasci, eu entendo que tomar café da manhã e tomar café da tarde é pão, café com leite. Pão francês, café com leite, né? E aí quando eu fui pra AFA e pra EAR, quando eu fui fazer os testes físicos da AFA, na verdade, eu tive um problema na lombar e eu precisei passar por um fortalecimento, né? Um trabalho muscular e tudo mais. E aí o que o educador físico que estava me treinando junto com o nutricionista me disseram? Olha, você precisa comer proteína de manhã, você precisa comer ali ovo, por exemplo. Cara, você tem noção do que é mudar o acúmulo cultural ali que eu tinha de 15, 16 anos comendo pão pra comer ovo? Cara, eu pensava com nojo do ovo, sabe? Assim, de pensar, putz, não dá. Ovo é comida de arroz e feijão, sabe? Almoço, janta, não dá. E aí a gente teve que adaptar, e é difícil adaptar. Então, quando você pensa na individualidade, você tem que pensar também no acúmulo cultural. Por quê? Porque talvez você tenha sido ensinado a acordar tarde, talvez a sua família acorde tarde, talvez você sempre estudou de tarde, então você estava com o seu pico ali de energia de tarde. É importante você lembrar disso na hora de se organizar, para evitar que você entre num desespero e fala assim, não, eu vou começar a estudar às 7 horas da manhã. Cara, se você nunca acordou cedo, você precisa levar isso em consideração. Não adianta você achar que vai acordar cedo e que vai render bem num horário que já faz 16, 17 anos que você está acostumado a estar dormindo. A gente tem que lembrar disso quando vai se organizar, tá? Autoconhecimento é uma das partes mais importantes para que você aprenda a usar a sua individualidade a seu favor. É muito poderoso a individualidade, porque é onde você consegue sair do padrão e colocar o seu estudo em outro nível, beleza? O segundo pilar que a gente tem que estar de olho aí é... O segundo pilar que a gente tem que estar de olho aí é o segundo pilar que a gente tem que estar de olho aí é a realidade. O que quer dizer realidade pra gente? Deixa eu colocar aqui um título. Cara, de verdade, fala pra mim, você vai estudar 8 horas por dia? Você vai estudar 10 horas por dia? De verdade mesmo? Você acha que você vai render tudo isso? Cara, não vai. Não vai. E quando você configura o seu horário falando que você vai estudar 8 horas por dia, confia em mim. Se você estudar 7, você vai se frustrar. E 7 é muito tempo. Cara, para uma pessoa normal que estuda 7 horas por dia, é possível passar até no ITA em 1 ou 2 anos, tá? Então, assim, 7 horas é muita coisa. Só que se você seta, né, configura para 8 horas por dia e você atinge só 7, as chances são que você vai se frustrar. E é por isso que você tem que conhecer a sua realidade
para que você consiga colocar um horário, fazer a sua organização de modo que a organização, o horário, o calendário semanal vai estar dentro da sua realidade e você não vai criar expectativa demais, conseguir cumprir pouco e esse gapzinho que fica aqui, ó, virar sua frustração, virar ansiedade, virar muita cobrança de, eu tô com coisa atrasada e tudo mais. Cara, você tá com coisa atrasada porque você se organizou errado. Por que eu me organizei errado? Porque não levou em consideração a realidade, né? Então, assim, o que a gente precisa ter noção quando a gente fala de realidade? É que a partir do que você tem de realidade, você consegue fazer o melhor com aquilo que você tem. Você só tem 4 horas por dia. Admite isso, cara. Eu tenho 4 horas por dia para estudar. Vou estudar durante essas 4 horas por dia. Eu tenho 2 horas por dia para estudar. Vou fazer o melhor nessas 2 horas por dia. Se você só tem 2 horas por dia para estudar, não faça um horário de 3 horas, não faça um horário de 4 horas. Não invente que você vai acordar 4:30 da manhã, você não vai, cara, e isso vai te causar frustração. Dali pra frente, as chances são que dia após dia você vai começar a acumular frustração, acumular cobrança. Cara, você pode desenvolver um problema psicológico aí, sabe? Desenvolver uma depressão, desenvolver ataques de pânico, crises de ansiedade da ordem fisiológica mesmo. Então tem que tomar cuidado com isso. A ideia é, você precisa estar vivo e saudável para ser aprovado. Para isso você precisa fazer a sua organização usando inteligência, cara. Não adianta você achar que vai virar um super-homem aí, um super-herói para conseguir ser aprovado. Isso não vai acontecer. Vamos trabalhar com a realidade, beleza? Olha só, para começar, a gente tem que pensar na quantidade de horas disponíveis. É muito importante que você pense na quantidade de horas que você tem disponíveis. Que você tem disponíveis, por quê? Exatamente por isso que eu te falei, né? Você vai colocar ali 8 horas, mas se todo dia você pega ônibus não é um horário que está disponível para você, de fato. A não ser, é claro, que você coloque ali para fazer uma leitura, que você coloque ali para fazer alguma coisa que você de fato consiga fazer, né? Outra coisa, você toma banho, né? Se você se alimenta, esquece isso de se alimentar na frente do computador, na frente de livro, não dá. Você tem que, primeiro você coloca nos seus horários todas as suas atividades que são fixas. Só depois você conta aquelas horas e entende quantas são as horas disponíveis, beleza? Se você tem 6 horas disponíveis, talvez seja interessante que você até configure o seu horário para estudar um pouquinho menos, já pensando em possíveis coisas que podem acontecer ali no meio que você não está esperando. Então, tenha de fato a quantidade de horas disponíveis levando em consideração a realidade e levando em consideração, de novo, o seu autoconhecimento. Não adianta lembrar que tem 2 horas disponíveis de manhã, sendo que de manhã você está com muito sono, de manhã é seu momento de dormir, você não está acostumado a acordar cedo. Não vale, tá? Quantidade de horas disponíveis de fato para dormir, para estudar, né? Quantidade de horas disponíveis que você vai render de verdade. Gente, uma coisa importante. Estudar mais. Na verdade, estudar melhor é muito melhor do que estudar mais. Sempre que você tiver que escolher entre estudar 2 horas focado ou estudar durante 6 horas, mais ou menos, escolha estudar 2 horas focado, tá? Sempre, sempre. Sempre que você for escolher entre quantidade e qualidade, escolha qualidade. Sempre escolha qualidade. Isso aí não é novidade não, tá? Vocês estão cansados de saber disso e mesmo assim vocês colocam no horário ali 8 horas que não vão funcionar
e mentem pra si mesmos, tá? Parem com isso, galera. Não vale a pena. Deixa eu descer aqui pra aparecer pra vocês. Não vale a pena. Estude pouco e estude com inteligência. Cara, não faz nenhum sentido, na verdade, né? O cara se gabar porque estuda 8 horas por dia. Eu acho muito mais interessante você falar, eu estudei 3 horas por dia, todos os dias, e passei. E não perdi a minha saúde física, não perdi a minha saúde mental, fui aprovada. Agora, eu não sei qual que é esse glamour, né? Essa glamourização de você estudar 10 horas por dia, cara. No fundo, a gente que trabalha com educação, a gente que trabalha com vocês, a gente sabe que vocês não estão estudando de verdade 10 horas por dia. Quando o aluno chega pra gente e fala, olha, eu tô estudando 10 horas por dia, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Ninguém estuda 10 horas por dia direto com qualidade. Se a ideia é escolher entre quantidade e qualidade, escolham sempre a qualidade, tá? Leve em consideração, é claro, os 2 pilares que a gente conversou até agora, a realidade e o autoconhecimento, beleza? Bom, outra coisa que a gente tem que pensar bastante é sobre as atividades a mais. Gente, atividades a mais, elas vão surgir. O que são atividades a mais? Sua mãe ligando pra você ir ao mercado. Cara, leva isso em consideração. Você conhece sua mãe, você sabe que ela vai te pedir isso. Coloque isso no seu horário. O maior erro que os alunos cometem na hora de colocar a agenda é achar que vai emendar um estudo no outro, que não vai parar, que não vai no banheiro, que não vai tomar banho e que a mãe não vai ligar, que alguém não vai entrar no quarto. Isso acontecia comigo no começo, quando eu ainda não tinha pegado o jeito ali. Chegava de tarde, meu avô entrava no quarto e queria conversar um pouco. Ficava 20 minutos conversando, saía. Quando eu entendi que iria fazer isso todos os dias, coloquei no meu horário. Nunca mais me cobrei, nunca mais fiquei chateada por ele estar lá dentro do meu quarto conversando comigo. E comecei a aproveitar esse momento, né, junto com ele e tudo mais. Depois, enfim, ele ficou doente, né, talvez vocês já saibam, tá lá no canal a história sobre isso. Mas valeu muito a pena, eu não tava mais me cobrando. É a mesma coisa quando você coloca no seu horário um tempo de descanso. Eu vou assistir um filme. Cara, se não tá na sua agenda e você vai assistir o filme, é muito, muito provável você vai ficar naquela, tipo, putz, hora pra eu estar estudando, pô, dava pra ter feito exercício e tudo mais. Se tá no seu horário, você faz um pouquinho mais durante a semana pra conseguir assistir um filme no final de semana. E aí você assiste total, presente, aproveitando o momento. Isso é importante. Eu não vou aproveitar o momento de ir no mercado para minha mãe. Beleza, mas você vai evitar de ficar com aquele sentimento, um lixo de sentimento que é, cara, nossa, eu não acredito, minha mãe tá pedindo de novo, ela sabe que eu tô estudando, blá. E você ficar com aquilo na cabeça, assim, como é que eu posso dizer? Machucando, não. Atrapalhando a sua saúde mental, isso. Atrapalhando a sua saúde mental. Não vale a pena, você fica desfocado, você se cansa. Então, tenha em mente que essas coisas vão acontecer, que as atividades a mais, elas vão rolar, vão aparecer. E você vai perceber que se você coloca no seu horário, principalmente as que você já consegue ver que vão acontecer, cara, você fica muito mais tranquilo, muito mais de boa. Isso faz parte da realidade, que você... Do pilar da realidade, né? Que você tem que ficar de olho ali para que você faça uma organização bem feita, beleza? Bom, além disso, finais de semana e feriado. Cara, isso aqui é a morte para todo mundo. Por quê? Final de semana e feriado é um momento estratégico. Eu tô com outro teclado aqui, eu não tô conseguindo colocar os acentos. Bom, final de semana e feriado são momentos estratégicos. Por que são momentos estratégicos? Porque quando você coloca ele no seu horário, o normal é você colocar lá assim, olha, cara, sábado e domingo, velho, eu vou acordar às 6 horas da manhã e só vou dormir às 2 da madruga. E, velho, não funciona assim, a gente já até conversou sobre isso, né? Não funciona desse jeito. Só que não é porque você não consegue. É porque a sua tia vai te visitar, você tem que ir na casa da sua avó, você tem que ir na igreja. Cara, você precisa entender e separar momentos para isso. Tá? Você sabe que isso vai acontecer. Você precisa entender que é importante que você tenha noção dessa realidade
para não se frustrar. Inclusive, é importante sim que você, caso você seja uma pessoa religiosa, que você vá no seu culto, na igreja e tudo mais, coloque esse horário no seu calendário semanal, tá? Exatamente para você ir de cabeça vazia, para você conseguir estar presente lá no momento de cuidar do seu espiritual, tá? Outra coisa importante, final de semana e feriado precisa ter um horário coringa, para que você... O que é o horário coringa, né? Calma lá, vamos lá. O horário coringa é o momento onde você tira dúvidas que ficaram durante a semana, é o momento em que você, por exemplo, retoma alguma coisa importante que você viu e não achou que ficou tão bem visto, né? É o momento em que você eleva um pouquinho o nível, eu tô prestando EAR, vou tentar resolver algumas questões da AFA. Esse momento é importante e eu costumo recomendar pelo menos um período aí do seu final de semana. Além do... Deixa eu colocar aqui para vocês. Horário coringa. Além do horário coringa, recomendo também que você faça simulado. Por quê? Olha só. Existe uma pesquisa que foi feita já há alguns anos, que ela colocou um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, né, para ver ideogramas, né, aqueles símbolos chineses. Na verdade, eu não sei se era chinês, mandarim, mas enfim. Para um grupo, os ideogramas estavam passando e eles se repetiam, tá? Só que eram frações de segundo, né? Então a pessoa meio que não conseguia perceber que aquilo estava se repetindo e a pessoa não falava o idioma, tá? Ela não entendia o que era aquilo. Para ela eram só imagens aleatórias. Para o outro grupo, os ideogramas passavam, mas não se repetiam, sempre ideogramas diferentes. E aí essas pessoas elas foram convidadas a dizer se elas achavam que aqueles ideogramas significavam coisas boas ou coisas ruins, né? Se eram elogios ou xingamentos, né? Em que categoria elas estavam na questão da língua. Quem viu os ideogramas repetidos tendiam a falar mais que os ideogramas eram coisas positivas. Já quem viu uma vez só, tanto faz, né? Falava bem balanceado. Cara, para que isso serve? O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que familiaridade traz conforto para você, tá? Isso é pesquisa científica, né? Então, tô falando de uma coisa respeitada no mundo inteiro ali, como ciência. Familiaridade te traz conforto, te deixa confortável. Nesse sentido, os simulados conseguem te deixar confortável frente à prova, para que você não chegue lá no dia da prova e tome um susto, não sabe como a prova funciona, qual que é a formatação dela. É importante, muito além de fazer exercício, muito além de treinar o seu conhecimento, familiaridade e treinar, ficar sentado fazendo simulado são as duas coisas que para mim são as mais importantes, porque exercício você já vai fazer todos os dias. Exercício já faz parte da sua preparação. Familiaridade é o que pode sim mudar o seu jogo. Até porque a partir dos simulados você vai também testar estratégias de prova, né? Testar como é que você vai melhor, testar se você vai no banheiro ou não, testar, por exemplo, para quem faz AFA, se você faz a redação antes ou depois. Todos esses testes precisam ser feitos antes da prova, porque teste é acerto e erro. Não dá para testar no dia da prova e arriscar errar a estratégia. Você chega lá sabendo toda a matéria, tendo terminado todos os livros que deveriam ter sido feitos e tudo mais, mas não tem uma estratégia de prova que foi testada para você. E aí o que acontece? Cara, aluno bom desclassificado por falta de organização, por não levar em consideração a realidade dele, por não levar em consideração o autoconhecimento, por levar em consideração só aquilo que ele achava que era importante, que de fato era o conteúdo, né, no caso. Cara, precisa ser feito. Leve isso em consideração. E que horas você faz simulado? Primeiro, preferencialmente, no horário da prova. Porém, de novo, a sua realidade. Se a sua casa não fica em silêncio e você tem que fazer, sei lá, das 9 da noite à 1 da manhã, faça. Não é o ideal, você precisa dormir, você precisa descansar, mas a gente precisa fazer o simulado. Então, se familiarize com a prova fazendo simulado naquilo que entre na sua realidade, beleza? Terceiro
pilar. Material. Aí entra um negócio que a gente não cansa de discutir nunca. O material. Vocês ficam perguntando pra gente assim, mas qual que é o material mais importante? Deixa eu arrumar isso aqui. Qual que é o material mais importante? Opa! Qual que é o material mais importante? Qual que é o material que funciona? Que material que eu uso pra AFA? Bom. Beleza. Qual que é o material que eu uso pra AFA? Primeiro de tudo, teoria das múltiplas inteligências do Gardner. A gente precisa entender que cada pessoa aprende de um jeito e que você precisa testar para entender de fato como é que você funciona. Por quê? Porque faz 15 anos que você estuda com o professor na sua frente num quadro e você lá copiando. Vocês sabem que muitas vezes vocês copiam e, cara, nem passou pela sua cabeça aquela matéria, vocês nem pensaram sobre ela. Então, importante que vocês parem e reflitam sobre qual que é a maneira que você aprende melhor. Você não é obrigado a estudar por videoaula, você não é obrigado a estudar por livro. Para mim, a sua obrigação é descobrir como você aprende e estudar do jeito que você rende mais. Cara, não levar essas coisas em consideração pode fazer você ser reprovado e bater no limite da idade. Tome cuidado com isso, beleza? O que eu recomendo particularmente como teste inicial para que você entenda se vale a pena ou não. Canais no YouTube. Alexia, indica para mim canal no YouTube. Eu não faço isso. Você precisa dar uma olhada nos canais para entender qual professor que ensina da forma que você entende melhor. Tem professor que fala, e tudo bem, você vai lá e aprende. Tem professor que desenha e você aprende mais porque você é mais visual. Tem professor que faz ilustração no sentido de, porque é que nem tal coisa, dá exemplo, traz para a realidade. Na física isso é muito importante para os alunos aprenderem. E aí você se dá melhor com esse professor. Então você precisa pesquisar e achar o cara que você gosta. Tem professor que faz muita gracinha durante a aula e o cara não gosta, entendeu? Então assim, vá atrás do que for melhor para você. Não dá para eu fazer algum tipo de recomendação quanto a isso. Agora, quanto a livros, eu sempre faço, exatamente porque os livros eles têm abordagens diferentes e eles podem acabar aprofundando demais num tema ou deixando muito raso. Então, nesse sentido, é importante passar o direcionamento para vocês. Quais são os livros que eu recomendo para as exatas? Para física. A minha recomendação é, primeiro, o Física Clássica. Alex, tá falando da AFA ou da EAR? Os dois, EAR e AFA, tá? Primeiro, Física Clássica, depois, Tópicos de Física. O Física Clássica é um livro que tem uma teoria excelente. Como vocês sabem, teoria caiu muito no último concurso. É importante que vocês fiquem de olho na teoria. Tópicos de Física, um livro muito... Opa! Vocês não estavam vendo aqui, né? Um livro muito, muito bom. Tópicos de Física, um livro muito, muito bom para quem já fez uma teoria forte e precisa de exercícios. Muito importante. Até onde vocês vão? Porque o tópico de física ele é dividido em níveis, né? Vamos lá. Dos níveis que a gente tem do tópico de física, para EAR, fazer até o nível 2, beleza? Já para a AFA, fazer até o nível 3. Nível 3 tá bom, até o nível 3. A seção para raciocinar melhor são exercícios de aprofundamento. Podem ser feitos para a AFA.
Não precisa fazer para EAR. Desnecessário, beleza? É demais. Física. Primeiro, física clássica. Teoria excelente. Vai fazer os exercícios da física clássica? Cara, eu prefiro que vocês vão direto para o tópico de física. Dos exercícios do tópico de física. Prestando EAR, façam os exercícios até o nível 2. Prestando AFA, façam os exercícios até o nível 3. Existe um nível chamado para raciocinar melhor. Para raciocinar melhor, que são exercícios de aprofundamento. E eles podem ser feitos se você está prestando AFA. Se você está fazendo EAR, não precisa. Vá direto para as provas. E o outro material que eu recomendo é o Fundamentos da Física, que também é bastante interessante para ambos os concursos, tá? Os que eu mais gosto mesmo são o Física Clássica e o Tópico de Física, mas mais uma vez, vocês precisam testar, precisam olhar os livros e aproveitem esse momento agora de dezembro para começar a fazer essa pesquisa em vocês mesmos, tá bom? Para matemática, vamos lá. Matemática, beleza. Para matemática existem duas coleções que são, assim, a base mesmo para que vocês sejam aprovados. Ambas as coleções são do professor Gelson Iese. Com certeza vocês já ouviram falar deles. Uma coleção chama Ciência e Aplicações. São 3 volumes. E ele é usado principalmente para EAR. Se você está com pouco tempo, esse é o livro que vai te ajudar a ir para outro nível de matemática. Se você está com mais tempo, aí, ou se está prestando AFA, a gente vai para um outro material. O outro material é o também do professor Gelson Iese, Fundamentos da Matemática Elementar, conhecido como FME, beleza? São 10 livros, você só vai fazer 8. Só que são livros mais pesados, tem que tomar cuidado com eles, tá? O que quer dizer mais pesados? Eles têm mais páginas, mais exercícios e é uma coleção muito maior. Então precisa ficar de olho com o tempo, precisa ficar de olho se você vai fazer de verdade. E também tem muito exercício repetido, tá? Então se você não tá com tempo, pula mesmo, cara. Eu deixei um vídeo lá no canal, no Chega de Vestibular, no YouTube, falando exatamente sobre essa coleção. E tem dicas importantes, eu mostro o livro e tudo. Inclusive o livro tá aqui, ó. É essa coleção aqui, tá? Aqui. Essa coleçãozinha aqui tem já com outras capas, então fiquem espertos quanto a isso. É importante que vocês façam, é o que vai dar a base para que vocês sejam aprovados. Tirando isso, galera, a parte mais importante, prova antiga. Gente, não dá para estudar para um concurso sem fazer as provas antigas, pelo amor de Deus, tá? Prova antiga, muito importante. Sério mesmo, galera, não dá. Não caiam nessa de ir pro concurso sem ter visto prova antiga, beleza? Como é que você vê prova antiga? Simulado, revisão, e aí se for fazer revisão com ela, pelo menos os últimos 5 concursos. Opa, 4, 5 concursos. Não se esqueçam de fazer prova antiga, precisa, beleza? Outra coisa, tá? Não vai muito lá pra trás. Os concursos, eles mudam a carinha deles. Então, se você vai muito lá pra trás, você acaba estudando para uma prova que não é mais o seu concurso. Toma cuidado com isso também. Bom, galera. Tá. Prova antiga tem que ser corrigida. Quando você faz simulado, tem que ser corrigido. Não adianta fazer e engavetar. Tem que corrigir para achar os seus erros. E aí a gente volta lá, ó. Autoconhecimento. Acha os erros. Acha onde tá falhando. Eu tô falhando porque eu tô estudando de manhã e eu não gosto de estudar de manhã. Pra mim é ruim, eu não rendo tanto. Eu tô falhando porque eu tô colocando no meu calendário que eu vou conseguir estudar 6 horas por dia, mas eu só consigo 4.
Eu tô falhando porque eu não tô usando ferramentas, porque eu não tô fazendo meu power nap, porque eu tô comendo errado. Tem que procurar isso. Então, para descobrir, fazendo, estudando, olhando para você, né, fazendo uma pesquisa em você mesmo, né? E fazendo muito simulado, fazendo prova antiga, entendendo o que está acontecendo com você. Canais, provas antigas, fazer os ciclos, o melhor material para você. Deixa eu ver o que mais que tem de anotação aqui. Bom, galera, de verdade, eu acho que com essa aula, né, que teve um pouquinho aí do que você precisa ter de cabeça para conseguir se organizar bem, autoconhecimento, a parte da realidade e um pouquinho de coisas físicas, né, que seria o material mesmo, como é que você trabalha com os simulados. Eu acho de verdade que já é o suficiente para que você consiga ser aprovado, se organizando bem, tá? É importante que você leve em consideração tudo isso para que você não erre, ou que você erre menos, pelo menos, tá? Por quê? A gente não tem tempo, a gente sabe disso, vocês têm limite de idade, e isso é uma preocupação para muitos de vocês, né? Então, eu acho que colocando essas coisas no papel mesmo, se organizando melhor, a chance de você ser aprovado é muito maior, beleza? Ó, se essa aula tá ajudando vocês, e não vai embora, não vai embora, tenho avisos importantes. Se essa aula ajudou você de alguma maneira, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero muito saber se eu tô acertando aí na abordagem dos assuntos para vocês, tá? Coloquem em prática, por favor. Outra coisa, se você acredita que esse caminho sozinho é muito mais difícil, que você não tem tempo para errar e tudo mais, um super convite, tá? As vagas para minha mentoria, elas estão abertas a partir de hoje, agora pro ciclo de 2020, né, que a gente chama, o ciclo de concursos militares de 2020. Só que essas vagas são super, super limitadas, porque eu não consigo atender todo mundo, eu quero atender bem a galera, porque eu não sou um cursinho, foi exatamente o que eu disse pra vocês. Se eu não levo em consideração a individualidade dos alunos, cara, vá para um cursinho que daria na mesma, não é assim que a gente funciona. São 6 vagas para mentoria individual e a gente já preencheu 5. Então tem uma vaga para mentoria individual e eu tenho 10 vagas para mentoria em grupos, tá? Se você quer saber mais sobre essa mentoria, eu vou deixar um link de um outro vídeo onde a gente fala exclusivamente sobre a mentoria, como ela funciona, o que rola, como é que a gente se encontra e tudo mais. Tá na descrição aqui um link com todos os detalhes sobre a mentoria. Vai ser um prazer poder ajudar vocês, cara. A gente tá conseguindo fazer um trabalho muito legal. Tem aluno aí que saiu de uma média 3, quase 4 e tá brigando por vaga. Então a gente fica muito feliz com esse trabalho, porque é um trabalho focado na personalização, é um trabalho focado em vocês, como vocês são, da melhor maneira possível para que vocês estudem usando aquilo que vocês têm, beleza? Então, se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo e dá uma assistida aí, que eu tenho certeza que pode ser que valha para você, né? A gente precisa descobrir isso também, se é o que você está procurando. Aqui na mentoria a gente espera um aluno que esteja se doando 100% da parte dele, porque a gente se doa 100% da nossa parte, e esse conjunto é o que faz com que vocês consigam ir pra frente e aproveitar bastante a mentoria para conquistar a sua farda, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado. Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo, porque ele é de verdade muito importante para eu entender se foi uma aula boa, se valeu para vocês. Fala o que vocês gostaram mais, fala, sei lá, alguma coisa que eu possa melhorar também. Qualquer coisa que vocês escreverem aqui embaixo para mim vai ser super, super útil. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá no Instagram e o canal, que toda semana tem um monte de material gratuito aí pra vocês. E ó, eu mandei no e-mail de vocês materiais em PDF junto com esse link, né, para que vocês se organizem agora no começo do ano. O checklist é muito importante que vocês façam, beleza? Espero que vocês gostem e aproveitem esse material. Até mais, tchau!